Olá, cursista! Sou o professor Álvaro Nunes, da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, a ETEPAC. Estamos no curso Técnico em Multimídias, na disciplina Empreendedorismo e Inovação, chegando no final da nossa disciplina. Estamos na nossa segunda unidade, que é Empreender, Inovar e Planejar um Negócio. Na nossa videoaula de hoje, nós teremos 5 pontos de destaque. Vamos começar com o público-alvo, trataremos de fazer um resumo sobre criatividade e inovação, falaremos da matriz de SWOT, Canvas e Canva, porque quem é novato nessa área tende a confundir Canva com Canvas. Vamos ver a diferença. E vamos tratar um pouquinho sobre o plano de negócio. Começando sobre público-alvo, uma grande dificuldade do empreendedor inicial é focar num público específico. Ele tem que entender que o produto ou o serviço que ele está fazendo, ele consegue agregar mais valor se ele identificar a necessidade daquele público específico. Então, isso vai facilitar com que ele também evite desperdícios, principalmente na área, quando ele for fazer a captação de clientes e fazer a propaganda da sua empresa, do seu negócio, do seu serviço. Então, se ele identificar um público específico, aquele público específico que ele identificou é o que vai atender eles. Diferente, veja só, mesmo você tendo um público-alvo, se você tem um negócio que é, por exemplo, almoço, fornecer almoço, então seu público-alvo vai ser aquelas pessoas do horário de almoço que entrar no seu restaurante ou que fizer contato por telefone para entrega. Então, se você for se especializar, por exemplo, em comida vegetariana, a atender vegano, então você vai limitar também a sua margem de lucro, porque você vai ter aquele público reduzido dentre aquele público maior, dentre aquelas pessoas que estão interessadas em almoçar. Eles vão procurar o seu restaurante e você não trabalha com carne, né? Você é vegano, não com produto animal algum. Então aí você vai estar limitando. Então é interessante você estudar o público-alvo para você poder adaptar o seu negócio, o seu produto ou o seu serviço àquele público, àquela demanda que você tem. Okay? Você vai investir seus esforços para ter um retorno. Então, você pode afunilar mais o seu negócio se você reduzir o público ou se você expandir ele. Então, para isso, você tem que analisar, estudar qual grupo específico de pessoas o seu produto vai atender, vai gerar para poder gerar um valor, uma solução, ter suas vendas. Não adianta, um outro exemplo, você tem um público, um exemplo assim, você vai trabalhar com pipoca. Então, raramente uma pessoa sai de casa querendo comprar pipoca. Então, ali é uma venda de impulso. Se você tiver um local certo, um ambiente certo, por exemplo, um quiosque próximo a um cinema, que é uma compra de impulso, a pessoa vai para o cinema, automaticamente vai dar vontade de comer pipoca, sentir aquele cheirinho. Então, seu público-alvo ali vai ser todas aquelas pessoas que estão indo para o cinema naquele momento que você tem uma venda de impulso. Então, você tem que conhecer o seu produto, o seu serviço e as pessoas, os possíveis compradores e quem você vai atender. Por isso que é importante você identificar o público-alvo do seu negócio. E, mudando um pouquinho de assunto, nossa disciplina fala de criatividade e inovação. Então, elas andam juntas, mas a gente precisa entender um pouco sobre criatividade. Criatividade, criar ideias, ter imaginação. Normalmente você desenvolve isso antes de ser um empreendedor, até mesmo na empresa, nas empresas que você trabalha, ou na escola, vendo o erro de outras pessoas, vendo oportunidades. O problema é que normalmente nas empresas o ambiente não é muito democrático para você fazer críticas construtivas ou críticas positivas visando melhorar alguma coisa. As ideias nem sempre são bem-vindas, mas para o empreendedor toda ideia tem que ser bem-vinda. Por quê? Porque ele não pode tolir as ideias, a criatividade. Porque a criatividade, você imaginar algo, você pode transformar isso numa inovação. A inovação e criatividade são coisas parecidas, mas são diferentes, tende a um local diferente. Enquanto que criatividade tem a ver com a ideia, a inovação, ela vai transformar essa ideia em valor. Se você é uma pessoa criativa, tem ideias,
se fala muito sobre uma história nas empresas, na linha de produção, que determinada empresa de pasta de dentes estava tendo prejuízo porque as pastas estavam saindo das máquinas, as caixinhas, sem a pasta dentro. E o que aconteceu? Foi feita uma compra nessa história. Chamou-se um engenheiro, produção, e colocaram uma balança super cara que fazia a medição do peso, e se a caixinha estivesse vazia, automaticamente disparava um alarme, aquela caixinha era descartada e a linha continuava. Isso foi feita a instalação. Quando chegou na segunda-feira da semana seguinte à instalação, o engenheiro foi visitar e descobriu que a máquina estava desligada. Então, como é que desligaram a máquina na linha de produção, a máquina que foi tão cara? Aí foi chamar o supervisor de produção, o responsável pelo aquele turno da noite, e foi quando descobriu que um operário, o Joãozinho, colocou um ventilador em frente à esteira por onde passava as caixas. Então a caixa que estava vazia, o ventilador saía, empurrava, expurgava automaticamente a caixinha vazia. E aí fizeram todo aquele estardalhaço, elogiaram ele, e depois o gerente foi chamado a atenção porque compraram uma máquina e a solução era bem simples. Então, no caso de João, se a ideia tivesse chegado antes da compra da máquina, teria sido economizado uma quantia, né? Uma quantia da compra da máquina. Então, no caso, ele teve uma ideia, e essa ideia, poderia ter potencial de ser convertido em valor. Então, ali sim era uma inovação, porque você mudou algo gerando valor. Você criou um produto, criou um processo, criou um serviço, ou reduziu um processo, reduziu a linha de produção, gerando mais qualidade e gerando menos, diminuindo perda, gerando um valor. Então, quando existe inovação, tem que existir um valor e tem que existir um bem coletivo. A criatividade em si, ela pode se tornar uma inovação. Ela pode, mas ela não é inovação em si. A inovação tem que haver a transformação gerando valor. Valor para a sociedade, valor para aquela equipe de trabalho. Entendeu a nuance? Inovação e valor. Criatividade e ideias. Mas você pode exercer sua criatividade. Sua criatividade, suas ideias no empreendedorismo é bem-vindo. Agora, observe que nem todas as ideias elas são adequadas para aquele momento, para aquela empresa e para aquela questão financeira do momento, daquele produto. Não é que a ideia é ruim. A ideia muitas vezes não é bem-vinda, que as empresas não gostam de ideias, porque muitas vezes também expõem outro departamento que era para ter uma solução. Então, por isso, todo esse arcabouço que existe dentro de uma empresa, isso tende a tolher as ideias vindas de outros setores, ou vindo do escalonamento lá de um operário, do gerente, do supervisor. Mas o empreendedor, ele tem que estar aberto para novas ideias. Outro assunto interessante é a matriz de SWOT, para quando você estiver empreendendo. Você pode ir já treinando a matriz de SWOT na empresa que você trabalha, na escola que você estuda. E a matriz de SWOT é um acrônimo, um acróstico das palavras em inglês, claro: força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Observe na parte superior dessa matriz de SWOT, onde tem, em português, né, que seria a matriz FOFA, mas em inglês é SWOT, que é a abreviação dessas iniciais. Força, na parte superior, força é uma grandeza interna, é interna da empresa. Então, interna, força. Embaixo é algo que é externo à empresa, que são oportunidades. Oportunidade de mercado. Um exemplo: você produz perfumes artesanais, você produz incenso, e está vindo agora o Dia das Mães. Então, a oportunidade é algo que está externo, que as suas vendas sazonais vão aumentar, a sua oferta vai aumentar. Então, ali, interno está acima e externo está embaixo. Fraqueza do outro lado também da matriz de SWOT. Fraqueza é algo que é interno. A sua fraqueza, um exemplo: eu tenho pouco capital de giro, eu tenho pouco tempo para administrar um negócio. Então, são fraquezas, coisas que tem dentro da sua empresa. Você não tem uma equipe boa, você não sabe lidar com as pessoas, você não tem ainda aquele traquejo de lidar com seus empregados, os seus colaboradores, dando o merecimento devido para eles.
você não tem condições de dar um salário melhor. Lembre-se que nem sempre você motiva o funcionário só com salário. Muitas vezes o salário pode até ser uma ferramenta desmotivadora. Se você aumenta um que não merece, ou aumenta apenas um e vários merecem. E a ameaça também, a ameaça está na parte de baixo ali, então ela é algo que está externo. Como funciona a matriz SWOT? Você alista, sinceramente, você pega a opinião dos seus colaboradores, dos seus clientes, por isso que o empreendedor, ele não pode estar fechado para críticas, por mais que doa você ouvir uma crítica, porque o empreendedor, ele é aquela pessoa muito animada, então quando ele recebe uma crítica, é como se estivesse criticando um filho dele, ele fica magoado, mas ele tem que deixar esse orgulho de lado, porque a empresa, ela tem que funcionar como um ser vivo, ela tem que ter a cultura própria, ela tem que estar aberta a críticas. Então, a pessoa para fazer a matriz SWOT, ela tem que estar aberta a críticas. Você tem que saber quais são suas forças internas e você tem que saber quais são as oportunidades que vêm de fora, quais são suas fraquezas e quais são as ameaças. Ameaças que são externas. Você vai alistando, pode ser palavras reduzidas, frases pequenas. Com o tempo, você vai pegando mais assim a capacidade de autocrítica e a capacidade analítica para fazer essa ferramenta. Essa ferramenta é muito importante para que você tenha um norte na tomada de decisões, na hora de mexer com a equipe, na hora de mexer com o seu produto. Não é? Então, a matriz SWOT ajuda muito na área de administração. E ela é estudada para a administração, mas ela também é muito utilizada em empreendedorismo. Agora, Canva e Canvas. Para que a gente não tenha dúvida mais, imagine o Canvas com S. Essa é aquela plaquinha de curva sinuosa na estrada. Então, aí, ó, curva sinuosa, o Canvas com S, ele mostra o caminho para o empreendedor. Ele é nada mais do que um quadro onde você coloca lá o seu planejamento de negócio. Já o Canva, sem o S, ele é uma ferramenta gráfica que você pode fazer de currículos, gráficos, fazer tipo slides, você pode fazer vários desenhos pré-prontos e você pode também assinar. E para quem é estudante tem também grátis, que é uma ferramenta gráfica para você fazer apresentações, demonstrações, gráficos, currículos, perfis. Você pode fazer pequenos folders para publicar na sua rede social. Agora o Canvas com S é tipo um mapinha para você criar o seu negócio. Por quê? Você tem que planejar. Planejar é preciso. Não é que o planejamento seja algo exaustivo, algo muito administrador, né? Não pouco empreendedor. Mas se você não tiver um plano de negócio bem projetado, como é que você vai convencer alguém a investir em você? Como é que você vai poder mostrar a alguém que vale a pena ser sócio seu? Como você vai conseguir um financiamento? Como é que você vai registrar a sua empresa? Até para tirar um MEI e conseguir um exemplo para você criar o seu portfólio depois dos seus produtos, junto ao seu planejamento de negócio, fica mais fácil de você conseguir fomento, a palavra é o fomento, investimento. Você pode entrar no site do Sebrae, aí tem o link, e você tem um passo a passo de como fazer um canvas do seu empreendimento. Teremos também atividades no polo, onde você com o seu grupo possa fazer um canvas e criar, né? Estimular você a trabalhar, fazer o seu MEI, trabalhar como freelancer ou empreender, no modo geral. O plano de negócios também, o plano de negócios junto com o Canvas, e o Canvas seria uma ferramenta gráfica para você demonstrar seu plano de negócio. O Canvas ajuda você a fazer um plano de negócio mesmo, mas o plano de negócio é um documento fixo, é um documento norteador e não é um documento finito. É um documento que você faz para lhe conduzir semelhante a um piloto. Um piloto, antes de pegar um voo, ou um marujo antes de pegar um navio, ele tem que ter o plano de voo e ele tem que ter a carta náutica, por onde ele vai navegar. Claro que vai acontecer contratempos, que nada é determinado, não existe um destino certo. Então, o plano de negócio nada mais é do que um documento norteador. Ele vai mostrando etapas por etapas como você vai financiar o seu negócio, como você vai operacionar ele, qual vai ser o marketing que você vai usar, o mercado que você vai atuar e como você vai gerir ele. O plano de negócios é uma ferramenta
muito potente para que você possa conseguir financiamentos e conseguir sócios. Se você trabalha com seriedade, você tem que ter um plano de negócios. Está certo que muitos empreendedores continuam dizendo, eu não gosto do plano de negócio porque eu só perda de tempo e ele não garante o sucesso da empresa. Realmente, ele não garante, mas posso afirmar para vocês que 100% das empresas, quando entram em falência, quando tem um problema de gestão, o problema começou pela falta do plano de negócio. O plano de negócio ela é muito importante, é como uma âncora, como uma vela, como um norte, um mapa. E agradeço a sua participação, cursista. Vá lá no ambiente, participe no AVA, faça suas perguntas, publique suas atividades lá no fórum e assista às nossas aulas síncronas. Muito obrigado e sucesso para você.